Foram 121 dias, eu digo, eu que nasci para lutar, porque nós vivemos num sistema extremamente perverso, excludente, capitalista, que cada dia aperta mais suas garras na exploração e da opressão. Então eu vim determinada, a princípio era um tratamento médico em um hospital de referência para as doenças ocupacionais e trouxe também a demanda dos aposentados e pensionistas que estão padecendo. Anteontem houve um suicídio de um deles. Esse ano parece que os dados já mostram dezenas, mais de uma dezena eu sempre tenho. E é um sofrimento atroz, já que trabalharam, contribuíram durante toda a vida laboral para um fundo de pensão. A Petrobras administra, deu rumo. Nós sabemos que não foi esse ano que aconteceu, que são os trabalhadores aposentados e pensionistas que construíram essa empresa gigante, que estão pagando essa conta, sem ter como pagar numa crise dessa. Então eles estão morrendo. E no meu caso, sou demitida desde 2009, concursada em 87, trabalhei na refinaria Landulfo Alves, que não é mais nossa, né? Infelizmente foi entregue, e infelizmente também o presidente da Petrobras, o atual, o Jean Paul Prat, já disse que não tem interesse em restatizar. Isso é lamentável. Na Bahia, hoje, o combustível mais caro está lá. Mas enfim, eu fiquei doente dessa refinaria, trabalhava de turno na área industrial, no laboratório, adoeci, a empresa inclusive 10 anos depois reconheceu, passou a custear meu tratamento, que é um tratamento permanente, mas como eu nunca abandonei a luta, eu já era militante antes de entrar na Petrobras, minha luta sempre foi pautada na prevalência da vida no meio ambiente de trabalho. Então o que prevalece é o lucro, a ganância, que vai lá para os acionistas. Enquanto os trabalhadores ficam toda sorte, doenças ocupacionais, mortes por acidentes criminosos. E se não tiver alguém atento, ainda botam a culpa no morto, nas vítimas. Então minha luta sempre foi essa. E dá para fazer um livro de tantos acidentes e mortes e adoecimentos que eu presenciei e muitos eu acompanhei. Eu vim para cá com essa demanda. Mas o cartaz que estava aqui era pedindo um tratamento médico que eu preciso, que envolve imunoterapia, quimioterapia e tratamento que chama de... é uma complexação das toxinas, é terapia de relação. Então passei aqui 46 dias, entre maio e junho. Os 2 últimos eu fiz greve de fome, uma situação muito precária mesmo, contra as minhas doenças, com todo o apoio tempo integral da FNP, Sindipetra RJ, diretoria e funcionários, e também tive apoio. Agnelson, um camarada que está passando por uma situação de saúde difícil, mas ele veio pessoalmente aqui e foram tentativas de negociar com o gabinete da presidência da Petrobras, com o RH da Petrobras. Infelizmente, depois de 46 dias, eu saí daqui comemorando, fizemos um ato festivo aqui, o Sindipetra RJ, a FNP, nós fizemos. Estava aqui o camarada da Edson, que é lá do Litoral Paulista, os coordenadores, os diretores daqui do RJ, o Laito, o Lado Henrique, enfim, comemoramos o que seria um tratamento no SUS, o que já é um absurdo a Petrobras gastar esse dinheiro público para fazer meu tratamento. Mas diante da minha necessidade extrema, eu concordei e fui, quando cheguei lá, uma traição. Era uma consulta com a dermatologista. Isso me causou um desgaste emocional tremendo. E eu tinha dito que se traísse de alguma forma, eu voltaria. E foi o que eu fiz. Eu voltei no dia 2 de outubro, e hoje já são 19 de dezembro. Pois é, os 2 dias todos longe de minha família. Acho que somando os 2 protestos, dá em torno de 125, não sei. E de greve de fome, agora eu perdi 15 quilos fazendo uma greve de fome. E como eu não fiz integral, porque eu sou doente, eu tomei Gatorade, água de coco. Nos últimos dias tomei lima, além de água. Eu perdi 15 quilos e consegui manter meus eletrólitos para não morrer. E infelizmente nada disso sensibilizou os gestores. Ao final, na sexta-feira, esse ato ia ser na sexta-feira, o diretor da FNP, os secretários, me disse que suspendesse porque tinha uma sinalização de que talvez conseguisse uma reunião com a diretoria. Eu estou aguardando até agora e falei, inclusive, escrevi para o RH, dizendo que eu esperava que esse ato aqui
fosse inclusive comemorativo, pelo menos da minha parte, que é meu tratamento médico e a devolução de tudo que foi ceifado. Uma demissão política, ilegal, eu estava afastada, meu afastamento se deu após de uma investigação criteriosa, feita por um órgão público de alto gabarito, que é o CESAT Bahia, é um centro de referência a estudos de trabalhadores. Então foi um tratamento que é uma investigação feita a pedido do Ministério Público do Trabalho, o procurador Manuel Jorge. Depois da investigação, esse órgão público emitiu a CAT, eu entreguei a Petrobras carimbou, colocou data e assinou, médico do trabalho da Petrobras. Depois a Petrobras subnotificou, isso é crime, subnotificação de documento previdenciário. E eu tenho a cópia, assinada e recebida. E depois, porque eu continuei na luta, porque da luta eu não saio. Enquanto houver problema com a classe trabalhadora, não saio, porque eu sou parte disso e o meu lado está bem definido. Então, depois dessa traição, eu voltei para cá. A Petrobras pagava mesmo medicamento, de 97 a 2009. A última nota fiscal foi 20 dias antes de me demitir, porque eu sou doente, me demitiram assim. Eu tinha uma cirurgia agendada pelo setor de saúde, assistente social da Petrobras. Meu gerente, a cirurgia seria 13 de novembro, fui demitido 9 de novembro de 2009. A minha perícia do INSS que eu marquei seria dia 24 de novembro, eu fui demitida no dia 9 de novembro. Então foi assim, completamente ao arrepio da lei. O meu processo foi parar. Às vezes perguntam assim, Leninha, será que seus advogados não são incompetentes, perderam alguma etapa? Não. Eu busquei os melhores. E tem muitos bons, mas esses eu considero os melhores, porque eu já conhecia o trabalho, nós já trabalhávamos juntos na defesa da vida saudável no meio ambiente de trabalho. Mas só que eles não tiveram capacidade para uma coisa, para enfrentar um judiciário extremamente parcial, que disseram que não tem nada. A justiça trabalhista, que um dia já foi protetora e célere, hoje ela é uma justiça que infelizmente alguns que eu tive o azar de encontrar, meu juiz, antes de ser juiz, ele foi advogado, concursado da Petrobras. Eu acho que ele esqueceu que ele não é mais assim. E eu falo sem medo de errar, porque é um homem que me deu uma liminar. Depois da liminar, ele mesmo revogou a liminar. Depois tentou arquivar um processo em primeiro grau, um processo em que a Petrobras não teve testemunha contra mim, em compensação, ao contrário disso, eu tive duas testemunhas que foram dois engenheiros sêniores, meus dois últimos gerentes. Um ativo, e não era gerente pequeno não, gerente de sonda Norte Nordeste Espírito Santo, Nivaldo Chan, teve a hombridade de ir na Justiça do Trabalho afirmar. Ela estava afastada, ela tinha os medicamentos dela todo mês, quem paga é a minha gerência, ela tinha cirurgia marcada. Mesmo assim, o juiz deu abandono de emprego, depois quis arquivar, sob a argumentação de que a numeração das páginas do processo ainda era física. Estava no local errado. É mentira porque não estava, e ainda que estivesse, ninguém pode matar o mérito de uma questão por causa de um erro material, enfim. Agora, na segunda instância, eu fiquei 13 anos, meu processo estava preso, amarrado, no primeiro grau. Quando eu vim para cá em maio, cheguei no dia 8, dia 16 foi parar na segunda instância. Por isso que eu digo, é a luta que muda a vida. Infelizmente não deu muito, não foi muito, o benefício não foi nenhum, muito pelo contrário, porque apressaram o julgamento do segundo grau. A desembargadora pediu um parecer do Ministério Público do Trabalho. Esse parecer saiu totalmente favorável ao meu caso. Foi elaborado por um grande procurador, que é o Dr. Pedro Lino. Ele é um procurador de destaque nacional, um procurador de muitos anos de luta, diretor da Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho. Então, ele fez por mim o que faria por qualquer pessoa, qualquer trabalhador, porque ele conhece o meio ambiente de trabalho da Petrobras, especialmente na Bahia. Fez um relatório perfeito e o que acontece? A desembargadora e a turma toda, unanimidade, votaram contra o relatório, passaram por cima do relatório dele e mantiveram o abandono de emprego. Então, dessa justiça aí, ou eu vou esperar mais 14 anos para ir para o TST, e eu não tenho mais saúde para isso, ou eu vou lutar aqui, é o que eu vou fazer, até os últimos dias. Dessa vez, já são quase 3 meses que eu estou aqui, pelo menos 60, 75 dias aqui, com todo o apoio do sindicato. Não posso de maneira alguma deixar de falar. A apoio parlamentar que eu tive lá na Bahia, o deputado estadual Hilton Coelho, em todas as oportunidades que teve na Assembleia Legislativa da Bahia, me defendeu e cobrou da Petrobras. E o deputado federal Glauber Braga, que esteve aqui no meu acampamento,
esteve o tempo todo presente através de sua assessoria, disponibilizando inclusive seus assessores 24 horas, plantão jurídico também. Inclusive seu assessor está aqui presente no ato, o Carlos Faleiro. Então ele fez duas intervenções muito sérias lá em Brasília, na Câmara. A última, ele pediu providências ao RH, à diretoria da Petrobras, ao executivo, ao presidente, porque ele conhece e disse que estava preocupado. Mas infelizmente nada disso sensibilizou nenhum gestor. Então eu estou suspendendo esse protesto agora, porque começa o recesso parlamentar, começou o recesso judiciário, então eu não tenho o que fazer aqui na frente. Mas ano que vem eu volto e espero trazer os outros demitidos políticos que estiveram aqui me dando apoio, como o Alexandre Muçulmano, o Walter Bahia, que está aqui do lado. O Alexandre também já chegou. A companheira Fabiola, que dirige nacionalmente pela FNP, essa questão, ela chegou a ter o celular dela bloqueado pelo gerente de RH, porque ela estava passando o meu sofrimento para ele. Então, isso é uma coisa muito grave. Aqui a Petrobras pegou até por crime de omissão de socorro, quando eu delirei, tive esse problema, desmaiei aqui na porta. Há uma declaração, chama Declaração de Malta sobre greve de fome. Pesquisem. Essa declaração estabelece que dentro de presídios, e isso é necessário mesmo, tem um protocolo de pesagem e acompanhamento que está em greve de fome. Pois eu aqui, fui empregado da Petrobras, está ligado ilegalmente, com doenças graves, que eles têm meu prontuário, eles têm todo o meu histórico, inclusive de frequência. E eles me deixaram aqui, desculpa, mas eu estou voltando. Quem é do mar não enjoa, tem muitos camaradas aqui ao meu lado, tem muitos lutadores no país inteiro que estão de pé, se insurgindo contra isso. E o que eu consegui, e mais importante, foi uma coisa que eu nunca gostaria, foi mostrar as entranhas podres da administração da Petrobras. E podres mesmo, porque quando mata, quando esfacela, quando tira a dignidade dos trabalhadores, ativos inclusive, que têm direitos rebaixados, isso é uma empresa podre. Eu já ouvi gente falar que odeia a Petrobras, durante muito tempo eu não entendia. Eu dizia, não, eu odeio gestores. Hoje em dia eu digo, eu odeio a Petrobras, mas é essa Petrobras que está aí. Porque nós vamos reconstruir a Petrobras estatal, uma Petrobras voltada para os interesses da sociedade, beneficiar a sociedade, porque nós construímos assim. Então quem entrou nos anos 70 pegou o quê? 100 mil barris de produção. Anos 80, quando eu entrei, no máximo 500 mil barris. Agora está na casa de milhões. E quem construiu isso, passando fome, morrendo, se matando, isso não é digno. Eu gostaria de estar falando com orgulho da empresa que construí. Mas enquanto ela estiver matando, aniquilando e desmontando, destratando os trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, eu e muita gente mais, nós estaremos de pé. Olha, primeiro o atentado químico foi um atentado político e foi um atentado químico, o que é mais cruel. Porque a pessoa que fez provavelmente pesquisou minha vida e sabe que eu sou portadora de sequelas de benzeníase. Então trouxe creolina, todos devem conhecer por esse nome, mas ali dentro tem nada mais, nada menos do que produtos aromáticos, dentre eles tolueno, xileno e o benzeno, da qual eu sou vítima, clorafenóis, quer dizer, aquilo ali está proibido de ser usado em animais, felizmente, pois eu acordei dentro da barraca, no sol quente, asfixiada. Minha primeira sensação foi de emergência, sendo que eu estava dentro da refinaria e estava tendo vazamento. Então eu quase desmaiei, fiquei desnorteada porque ele promove isso, é narcótico mesmo do sistema nervoso central. Infelizmente a empresa não me deu nenhuma assistência, os colegas ali da segurança me socorreram, mas a limitação deles, a competência deles é somente essa. De coração eu sei que eles fariam mais. Eu peguei um táxi, passei 9 dias com suporte da FNP e do Sindipeto, tratando ao meu modo, usando o corticoide, imunossuprimindo, para apostar que eu iria sobreviver, e sobrevivi. Mas isso aí está nas mãos da delegacia, da 5ª delegacia aqui. Eu fiz um boletim e o inspetor responsável, salvo engano, é o senhor Ivan, e o delegado titular é o delegado Bonfim. E também o Ministério Público Estadual ofereceu que você está já na vara de crimes penais, enfim, também já foi encaminhada essa representação, foi acolhida e está sendo investigada. Mas eu sei que foi um geólogo, um geofísico da Petrobras, que provavelmente não me conhece, que ele é bolsonarista, e ele saiu de Santos no horário do expediente e veio aqui atentar contra a minha vida. Deve ter dirigido umas 6, 8 horas. Veio aqui atentar contra a minha vida.
A empresa não tomou nenhuma atitude, a FNP mandou um ofício pedindo, através das câmeras, a identificação dele, através das câmeras, já vazou a informação de quem ele é, os colegas lá de Santos não aceitam mais trabalhar com ele, porque temem que ele atente contra algum outro. Então foi uma coisa assim, inimaginável, um colega vier tentar contra a minha vida. Eu, inclusive, estou investigando se ele agiu por ele, sozinho, ou se teve uma rede de incentivo, porque isso aí também vai ser apurado e isso vai ter que ser resolvido, seja a Petrobras, seja ele, mas alguém vai responder por isso. E a outra questão que você falou é uma questão que, olha, nem me surpreende, nem me entristece mais. Eu só tenho a lamentar, porque desde o primeiro governo Lula foi exatamente assim. Acho que todos os coordenadores da FUB viraram gerentes, e a atitude deles é essa, é fazer de conta que não conhece, passar de palitozinho e fazer de conta que não conhece. Então esses são traidores da classe trabalhadora, são inimigos da classe trabalhadora, especialmente de petroleiros, porque ninguém vê acenar com nada para os trabalhadores. E o pior é que não estão somente na gestão, muitos estão no sindicato, na federação, e cumprem esse papel. Aparecer em foto abraçado com o governo, abraçado com o presidente da Petrobras, defendendo os programas da empresa, e os trabalhadores tomando porrada com esse acordo coletivo, desumano, discriminatório, perverso para os trabalhadores petroleiros, aposentados. E quando eu me refiro aos trabalhadores petroleiros, os petroleiros terceirizados, desses aí são mais uns 2 livros para falar a respeito do sofrimento deles. Então essa empresa gigante, que hoje está, né, a gestão delas é toda petista, se tem bolsonarista, que ele cansa, desculpa, exclui, bane do mapa, porque fascista, neofascista, proto-fascista, tem que ser banido, não dá nem para conversar, negociar. Agora, se tem uma aliança que permite até isso, é um problema deles. Agora a administração é petista. E deixar, olha, nesses últimos dias, eu desmaiei 4 vezes, e as câmeras aí podem ser puxadas, desmaiei 4 vezes aqui, inclusive ali em cima do capim, aqui no poste que eu me acorrentei pedindo socorro, mas nem nesse momento eles não me atenderam. Então, assim, olha, se algum dia isso for resolvido, e eu acho que vai ter que ser resolvido na luta, custando minha vida, mas eu já disse a isso, eu não vou morrer escondido, tá? Perto de minhas filhas, não. Eu morro na luta, mas eu não morro escondido. Agora, uma coisa que não vai ficar escondida de jeito nenhum é essa relação espúria da Petrobras com a força de trabalho. Ativa, aposentado, terceirizado e pensionista, demitidos, anistiados. Porque para ela isso é um grão de areia. Então isso é perversidade. Porque para quem manda centenas de bilhões de lucros para acionistas que nunca sentiram o cheiro de uma gota de petróleo. Nunca abriram uma válvula nem de, provavelmente nem de 3, imagina uma válvula de 12 polegadas. Eles recebem lá os bilhões e nós aqui recebendo o quê? Eu não vou nem falar porque a palavra não é apropriada. Agora, para mudar essa história, nós temos muitos camaradas valorosos, com assessores valorosos, e eu digo para vocês encontram eles na FNP, que é a federação que eu tenho o prazer de dizer que eu fui fundadora quando deram à frente. Autônoma e independente perante qualquer governo, porque sindicato é sindicato, governo é governo, patrão é patrão e trabalhador é trabalhador, desde que o mundo é mundo. A gente vai mudar um dia e vai transformar essa sociedade. No próximo ano eu vou voltar, espero não precisar voltar, porque no fundo, eu sempre acredito que o bom senso vai prevalecer. É por isso que eu digo que eles são burros, porque eu não aproveito nenhuma oportunidade de, no minimamente, resolver as questões e parar de ter problema. Porque eu digo, eu sou problema mesmo, mas sou porque eu sou intransigente na defesa dos direitos e não são só os meus.